Eu vi todos os papas no inferno, vi o reformador Martinho Lutero no céu, mas todos os papas estão no inferno. Neste encontro do Senhor, Ele está alertando e advertindo os membros da religião católica para deixar essa religião. O Senhor disse que esta igreja é a sede do trono de Satanás. As pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Estamos vivendo no final dos tempos. Estes são dias perigosos. Este é um momento decisivo para a humanidade. O Senhor está tentando salvar quantos Ele puder. Minha formação católica. Eu cresci em uma família católica. Naquela época, quando eu ainda era criança, minha mãe levava toda a família, todo domingo na missa. Muitas vezes as pessoas nos diziam que não havia verdade na igreja católica, mas nunca a levamos a sério. Eu entendi que exigia a graça de Deus para deixar essa religião porque fomos cegados pelo diabo. Naquela época minha mãe estava vendendo cervejas para criar nossa família. Minha mãe costumava nos dizer que se deixarmos a igreja católica, não iríamos sobreviver. De fato, evangélicos se opunham às cervejas alcoólicas, que era a nossa única fonte de sustento. Não poderíamos deixar a igreja católica. Basicamente, havia coisas estranhas que eu vi na nossa paróquia local, quando costumávamos assistir à missa dos mortos, onde os padres faziam rituais estranhos com cadáver. Um dia na missa eu vi o padre dando o púlpito a um charlatão. Fiquei chateado com o fetichista que foi autorizado a permanecer no púlpito e trabalhar em conjunto com o padre local. Ainda esse homem era um bruxo de notoriedade no bairro, e todo mundo conhecia o homem que estava no ocultismo. Toda a igreja estava escandalizada naquele dia. Nosso padre local, que era um missionário, muitas vezes levava comida para o cemitério para os mortos, nos dizendo que os mortos também precisam de comida como os vivos. Com o tempo, meu irmão mais velho se converteu e se juntou a uma igreja evangélica, e graças a ele a luz de Jesus começou a entrar na família, que estava na escuridão. No entanto, minha mãe continuou a nos levar para a paróquia. Assim que meu irmão nasceu de novo na igreja evangélica, eles eram evangelistas de sua congregação. Eles estavam vindo pregar as boas novas para minha mãe, dizendo-lhe para sair da religião católica. Apesar disso, minha mãe era imperturbável. Foi quando ela foi atingida por uma doença forte. Daí ela começou a aceitar as palavras do evangelista. Sua doença era tão grave que todas as tentativas médicas não estavam funcionando. É quando estes evangelistas oraram por ela, para que ela fosse curada. Milagrosamente, quando o Espírito Santo entrou em seu coração, ela foi transformada, e ela decidiu parar de vender cervejas. Foi uma decisão instantânea para ela. Senti que ela não poderia continuar. Minha mãe ingressou na Igreja Pentecostal de Deus. Desde que minha mãe desistiu de vender cerveja, estávamos preocupados e imaginando como iríamos sobreviver. Mas o Senhor Jesus Cristo providenciou milagrosamente. Sofremos zombaria por deixar a religião católica, mas Jesus é maravilhoso, e desta forma, fomos salvos da religião católica. O Senhor Jesus Cristo me levou para o céu e inferno mais de 25 vezes para lembrar seu povo sobre as realidades do céu e do inferno. Recentemente o Senhor me deu uma mensagem e aviso aos membros da Igreja Católica. Quero te contar, irmãos e irmãs, a fase final de tudo nesta vida, é a vida eterna no paraíso de Deus, ou lugar de tormento, o inferno. O paraíso de Deus e o lugar de tormento, não são os estágios finais e destino da humanidade, pois estamos indo para o lago de fogo e enxofre, ou a Nova Jerusalém, que é a habitação de Deus e seu povo. O Senhor me levou ao seu trono, onde eu vi os 4 seres vivos, e os 24 anciãos. Vi Jesus sentado em seu trono. Vi os 4 seres vivos. Vi que essas criaturas tinham olhos por todo o corpo. Vi que essas criaturas tinham 6 asas. O serafim tinha o rosto de um leão, uma águia, uma cordeira e um homem. O Senhor me disse: você pode ver que os 4 serafins têm 6 asas. Quando você multiplicar 4 por 6, é igual a 24, os 24 anciãos. Os anciãos vieram após os 4 seres vivos, e foram entronizados na nova aliança.
Esses são meus 12 apóstolos, e os 12 anciãos de Israel. Em Isaías 6, versículo 1, existem apenas 4 serafins diante do trono. Os anciãos não estavam em seus tronos ainda. A Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O Senhor disse: Você pode ver que os seres vivos têm olhos por todo o corpo, e para saber o número de olhos no corpo das criaturas vivas, você deveria multiplicar o número dos 24 anciãos por 2, que é de 48. Portanto, existem 48 olhos no corpo de cada criatura. Agora considere o número 48, porque 4 mais 8 é igual a 12, que é o número de Deus. Para 1 mais 2, é igual a 3, que é a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que os olhos no corpo das criaturas vivas são os olhos de Deus, controlando todo o universo. O Senhor disse que na nota de dólar é o olho de Satanás, uma imitação dos olhos do Senhor monitorando todo o universo. É seu poder de controle e imitação do poder dominante de Deus. A revelação da ascensão do Anticristo no Vaticano. Eu estava com o Senhor quando estávamos andando no reino dos céus. O Senhor me revelou que ele está com raiva contra o que está acontecendo na religião católica. O Senhor disse que ele é oposto à idolatria, à adoração de estátuas, à adoração dos anjos, a prática de falar com os mortos, e a oração aos santos. O Senhor disse: Eu sou um Deus ciumento, e não compartilharei minha glória com ninguém. Irmãos e irmãs, eu vou alertar as pessoas sobre a prática de idolatria. Muitos estão indo para o inferno, e aqueles que ignoram e zombam das advertências do Senhor Jesus Cristo, e estão adorando ídolos ou imagens, fazendo culto a uma imagem física, como uma estátua ou uma pessoa, como uma celebridade, no lugar de Deus, como todos esses idólatras, especialmente na Igreja Católica. Seu fim será o inferno. Irmãos e irmãs, que fique claro, a menos que você deixe a religião católica, você não está indo para o céu. A Bíblia diz que ninguém que pratica a idolatria não poderá entrar no reino dos céus. Sai do meio deles. Não toques coisa impura, e eu vou te receber, disse o Senhor dos Exércitos. Meu povo não participa de iniquidade, mas sim, em verdade vos digo que, aquele que vem a mim, terá vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido em sua direção, e quem o vier o receberei, e abençoados são aqueles que vêm a mim. Eis que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra, e todas as coisas nele. Eu estava com o Pai desde o começo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, e em mim o Pai glorificou seu nome. Irmãos e irmãs, o tempo é curto. Vou de uma igreja para outra com essa mensagem. Estamos vivendo no final do tempo. A ovelha adormecida com os olhos bem abertos não percebe que o tempo é terminado. Eles pensam que temos muitos anos diante de nós. Irmãos e irmãs, é um erro pensar que você tem mais tempo para continuar pecando. Você será surpreendido pela morte, exatamente quando você pensa que você tem muitos anos, mas um dado momento, repentinamente você falece, e você está em seus pecados, então será tarde demais para você. Você não tem tempo de se arrepender de seus pecados. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus Cristo estava repreendendo a religião católica, ele disse: o anticristo será um judeu e aparecerá pela primeira vez no Vaticano. E ele será apresentado ao mundo pelo Papa, para o papado que é de Satanás. Aí daquele que deposita a sua confiança no Papa, amaldiçoado é ele, quem deposita sua confiança no homem, ou faz da carne seu braço. Não devemos ouvir os preceitos dos homens, exceto os preceitos que serão dados pelo poder do Espírito Santo. O plano astuto do maligno é controlar as mentes e as fragilidades dos homens,
Quando eles aprendem, eles pensam que são sábios, e eles não dão ouvidos ao conselho de Deus, pois eles colocam seus ensinos de lado, supondo que sabem, mas a sua sabedoria é a tolice. Eles perecerão. O Senhor continuou e disse: E a religião católica não é uma igreja, é o reino de Satanás que está trabalhando para revelar o anticristo para o mundo. Este é o poder da grande Babilônia. Esta religião não faz parte do meu corpo. Avise o mundo, pois não há papa no céu. Todos os papas estão no inferno, e todos aqueles que persistem na igreja católica estão indo para o inferno. Irmãos e irmãs, este foi uma revelação aterrorizante. Nenhum desses papas católicos romanos estavam no céu, porque todos eles estão atormentados no inferno. O Senhor disse: Eu dei apenas um pouco tempo para os membros da Igreja Católica saírem dela e se arrependerem, mas muitos endureceram seus corações e ainda não se arrependeram. Existem doutrinas de demônios incentivando-os a viver da maneira que eles querem. Quando morrem, suas famílias pagarão a taxa da missa dos mortos, para que sua alma descanse em paz. A missa fúnebre é uma doutrina dos demônios. Isso incentiva as pessoas a viverem em pecado, esperando que suas almas descansem em paz. Quando a missa fúnebre é feita a favor dos mortos, o purgatório é também uma doutrina dos demônios. Os membros católicos são encorajados a viver da maneira que desejam picar, e quando morrerem, dinheiro será pago aos sacerdotes para orar por sua alma ser transferida para o purgatório ou o céu. Na verdade, o purgatório é uma doutrina de demônios como um ensino projetado e concebido por demônios no inferno, para liderar o povo para o inferno. Muitos estão indo para o inferno esperando que as missas dos mortos ajudarão suas almas a descansar em paz. Aviso e raiva de Jesus Cristo sobre o Papa Francisco. O Senhor disse: Eu estou bravo contra este Papa Francisco. Este é um dos piores papas a subir no Vaticano. Ele é muito mais mau do que os seus antecessores, pois ele está ansioso para carregar a agenda de Satanás, de forma meticulosa. De maneira que você deve expor essa religião e dizer ao mundo para sair do meio, porque o Pai está bravo contra esse Papa. O Senhor disse: O diabo está muito feliz com o Papa Francisco, porque ele está ansioso para executar a fórmula, e avançar sua agenda mais rapidamente. Ele está trabalhando para o anticristo dominar o mundo, empurrando os casamentos gays, e a sodomia. Ele está trabalhando para destruir o casamento tradicional. A prática de sodomia causou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse: Servo, neste tempo do fim, há um espírito islâmico do anticristo, espírito do anticristo ocidental, o espírito anticristo do Oriente, onde ele é operacional na religião islâmica que se opõe ao Evangelho. Quem é adorado em nome de Alá é um demônio, que está levando milhões para o inferno. O espírito do anticristo ocidental está operacional dentro do Vaticano. Diga ao meu povo que eu não estou nas reuniões de igrejas e denominações que estão acomodados. Diga ao meu povo para se separarem e manter-se longe da acomodação. Senhor disse: O tempo é crítico. As crianças não devem se distrair. Não é hora de ter um coração duplo e relaxamento. Meus filhos devem estar em alerta e serem prudentes. Diga aos meus filhos para persistirem. Eles não devem afrouxar. Eles devem render-se completamente. O reformador Martinho Lutero no céu. Eu estava com o Senhor Jesus no mundo celestial, quando ele me levou ao passado e me mostrou quando Martinho Lutero morreu. Irmãos e irmãs, houve uma celebração e festividade no céu, naquele dia em que este homem de Deus morreu. Ele foi assistido pelos santos do céu, e multidões de crentes protestantes que vieram a conhecer a verdade, através da reforma que ele iniciou. Quando Martinho Lutero morreu, ele foi recebido pelos santos do céu em uma festa frequentada por protestantes crentes mortos pela Igreja Católica Romana. E o Senhor disse: Meu servo Lutero trabalhou muito duro em tempos difíceis. Ele não é apenas o fundador da Igreja Protestante. O protestantismo deu nascimento à Igreja Batista, Igreja Metodista e Pentecostal. O avivamento que você vê no mundo de hoje veio do protestantismo,
iniciado na reforma que foi iniciada pelo meu servo Lutero. Jesus continuou: ao longo da idade, em todos os períodos da humanidade, eu criei servos em cena para proclamar minha palavra, e quando eles saíram de cena, garanti que novos servos subissem em cena, e ao longo dos tempos eu levantei um servo após o outro, que eram complementares. Eles operaram em revelação gradual, e foram progressivos. Martinho Lutero notou que as práticas na Igreja Católica eram opostas às Escrituras, como a adoração de estátuas e santos. Os padres estavam recebendo muito dinheiro pago para eles, pelo purgatório. Havia pessoas pagando aos clérigos dinheiro por irmãos que morreram em pecado, para que a alma fosse para o purgatório e para o paraíso. A Bíblia diz que é ordenado aos homens uma vez morrer e depois segue-se o julgamento. A morte é apontada e você não é uma exceção. Você só morre uma vez, e a morte não é o fim, e o seu destino é decretado. A grande tribulação e o homem do pecado. O Senhor me mostrou quando o arrebatamento aconteceu. Vi que a maioria dos crentes cristãos foram deixados para trás. No som da trombeta apenas uma minoria foram arrebatados. O Senhor disse que aqueles que são deixados para trás, estão vivendo em hipocrisia, vivendo uma vida dupla. Vi pastores e pregadores famosos de em todo o mundo, e suas congregações deixadas para trás. Eu vi estas congregações de pessoas amargas e zangadas com seus pastores e pregadores, e procurava matá-los. Eu vi essas pessoas chorando e em lamentação, porque eles eram deixados para trás. Foi um desastre global, foi um tempo de perseguição para quem foram deixados para trás. Este é o evento que causará a ascensão do homem do pecado. O Senhor disse: o anticristo terá dinheiro e poder, ele restaurará a paz no mundo. Quando o arrebatamento acontecer, ele será aceito pela elite mundial. E ele emergirá inicialmente no Vaticano. Haverá perseguição e tribulação. Quando o anticristo se elevar, ele aumentará a desolação e calamidade será o pagamento para aqueles que se opõem nele. Se tornará insuportável a grande tribulação. Vi que muitos pastores que foram deixados para trás eram punidos, espancados e mortos pelos membros de sua igreja. Vi que os cristãos serem ridicularizados por serem deixados para trás. Esse arrebatamento aconteceu em um piscar de um olho, e deixou o mundo em desastre. O Senhor está trazendo esse evento, porque Ele quer que mais pessoas venham a Ele. O Senhor disse: o julgamento é vindo para a Europa, porque eles têm virado as costas para mim, porque estão em conforto e modernidade. Vou punir sua incredulidade. Menos pessoas na Europa estão vindo para mim por causa da riqueza e autossuficiência. Portanto, vou permitir desastre natural e catástrofe continental, como tsunami na terra, como punição, e eles vão voltar para mim. Eu estava testemunhando esta revelação no YouTube, e muitos católicos assistiram meu testemunho. Um deles era uma freira, e ela ouviu a mensagem e o aviso de Deus. Ela veio me ver em segredo, porque ela foi tocada. Ela me disse: eu assisti o seu testemunho no YouTube, gostei da mensagem pois percebi que eu estava em erro. Eu me ajoelhei diante de ídolos e estátuas e orei à Virgem Maria, e ao santos. Gostaria de saber se isso vai me impedir de entrar no reino do céu. Eu tinha certeza que eu estava indo para o céu. Até que eu assisti o seu vídeo e as advertências do Senhor Jesus Cristo. Agora tenho dúvidas e vim para esclarecimento. Eu estava conversando com Freira em segredo. Ela me perguntou em um tom sério: você está me dizendo que todas as pessoas que frequentam a religião católica está indo para o inferno? Eu disse à Freira: quando alguém está participando da Igreja Católica e se converte e abandona a idolatria, ele será salvo. Porque nenhum adorador de ídolos entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus está zangado por causa de idolatria, da Virgem Maria e o culto dos santos, que está levando numerosas pessoas para o poço de fogo. No final, a freira católica decidiu se arrepender e abandonar a religião católica. A freira manteve em segredo sua nova fé, e começou a ir à nossa congregação. Como ela ainda era uma recém-nascida, ensinei a ela a palavra,
e estava orando por sua alma na noite. O Senhor Jesus falou comigo e me disse: a nova convertida ainda está fazendo a invocação dos santos católicos, que são demônios. Ela deve confessar e entregar a vela de rosário e outros itens. O Senhor me revelou que demônios estavam trabalhando para impedi-la de se separar do culto da Virgem e adoração de santos, e outras práticas. Rapidamente eu chamei a freira e eu conversei com ela. Ela confessou que ela ainda estava orando com o rosário, e fazendo encantamentos ao redor do rio e outras práticas. Quando ela confessou todas essas coisas, o Senhor me disse que ele havia aceitado sua confissão. Não muito tempo depois de anunciar e abandonar a prática católica, a mulher morreu rapidamente. O Senhor me mostrou que a senhora estava em sua presença no eterno reino dos céus. O Senhor disse: demônios estavam impedindo-a de separar da idolatria e do culto à Virgem, porque eles sabiam que ela iria em breve morrer. Quando ela estava perto de sua morte, demônios tentaram manipulá-la para esconder seu rosário, e itens que ela deveria jogar fora. Sabendo que a senhora estava no final da jornada dela, demônios da vida estavam com sede, e estavam lutando para mantê-la conectada aos itens da religião católica em ordem, para colher sua alma. Eles não conseguiram capturar sua alma, e ela está na minha presença. E então o Senhor me mostrou a senhora no céu. Eu estava cheio de alegria ao ver ela no céu. Eu estava com o Senhor no céu, e ele estava me falando sobre os mistérios. Eu conhecia um amigo que era um membro de uma igreja católica. O Senhor me disse para ir pregar a ele as boas notícias do Evangelho, porque seu tempo na terra era curto. Meu amigo endureceu seu coração, e se recusou a ouvir o aviso do Senhor. O Senhor me mostrou que demônios estavam com sede, e lutando por sua alma enquanto ele ainda estava vivo. Eu quero que ele saia da idolatria, mas ele se recusou. Seu tempo foi curto. Dias depois do meu aviso, esse irmão morreu. O Senhor passou a me mostrar meu amigo no inferno, e como ele estava atormentado chorando no fogo. Então o Senhor me levou para outra senhora, que era membro da igreja católica. Eu a evangelizei, e ela veio a Cristo. Eu lembrei quando eu a conheci pela primeira vez. Ela me disse que muitas vezes ia ao rio com católicos, padres, e esses padres fizeram mágica e orações. Como resultado, meu falecido pai estava aparecendo, e eu fui capaz de falar com ele. A senhora disse: sempre que os padres fazem orações mágicas, membros antigos da minha família estavam aparecendo acima da água, e eu era capaz de falar com eles. Ainda esses padres foram capazes de falar com os mortos. Nunca fui capaz de ver minha mãe aparecer. Um dia fomos ao rio com o padre católico, com quem oramos com perfume e pó. Como resultado, a alma do meu pai apareceu e conversamos. Meu pai me disse: minha filha, o que você tem procurado na vida, você terá, e você vai ficar bem. E então ele desapareceu. Mas quando invocamos o espírito de minha mãe, ela não apareceu. Eu disse a essa senhora: se sua mãe não aparecer acima da água, é porque ela nasceu de novo. A imagem do seu pai que você viu no rio, era apenas um demônio que tirou sua imagem, mas em verdade, não é ele. Esses demônios não podem ter a imagem de sua mãe porque ela era filha de Deus. Esses sacerdotes que estão conversando com os mortos, levam você a um caminho errado. Naquele dia a senhora foi convertida e me entregou itens que o padre católico deu a ela. Eu queimei esses itens que eram velas, rosário, miçangas em pó, e perfume. E eu tenho chamado a senhora para fazer uma oração de arrependimento. Eu exortei a senhora para parar de falar com o morto. É proibido. Naquele dia a senhora veio a Cristo. Algumas semanas depois, a mulher morreu. Quando a vi no céu eu estava com muito prazer. Eu disse: minha irmã, você chegou ao céu. Ela disse: irmão Isaac, obrigado pela mensagem, e a orientação que você me deu. Graças à sua exaltação eu consegui o paraíso de Deus. Irmãos e irmãs, vi estas mulheres que levei a Cristo, em um lugar maravilhoso, no paraíso de Deus. Havia mansões brilhantes feitas de pedras preciosas e flores desabrochando e brilhando. Tudo estava brilhante e deslumbrante e bonito. A senhora disse: meu irmão Isaac,
Sou grata por seu evangelismo, que tem me levado ao paraíso de Deus. Na verdade, eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Eu devo ir ver o Senhor Jesus Cristo mais adiante na cidade. Irmãos e irmãs, fiquei feliz em ver que eu levei uma alma a Cristo, e quando ela chegou ao céu, foi uma alegria e um momento memorável. Eu estava conversando com a senhora, como se estivéssemos na terra. O Senhor disse que há erros e idolatria na Igreja Católica. É por isso que hoje eu não estou no meio de muitos protestantes, que estão vestindo roupas e itens de culto semelhantes aos da Igreja Católica, como os ornamentos da Antiga Aliança. Diga a eles que ornamentos não vêm de mim. O Senhor disse: alguns membros da Igreja Protestante serão salvos. Você dirá a eles para não voltarem às coisas que eles deixaram na Igreja Católica. Eles não podem voltar para o buraco que Martim Lutero os tirou.